Pai amado, ó Deus da glória, e todo aquele que crê, digam amém, em nome de Jesus. Dê glórias a Deus, aleluias. Dê graças a Deus, meus amados, em nome de Jesus. Ó Santo Deus, só Tu, Pai misericordioso, bendito seja o Teu nome. Meus amados irmãos que estão nos assistindo por esta live, em nome de Jesus, esses que estão em casa, em nome de Jesus, que tirou este momento para receber o melhor de Deus, para receber o melhor que existe, na verdade, pois é de Deus. Em nome de Jesus, uma boa noite, uma paz do Senhor para vocês, para os meus amigos que assistem. Que tenham uma boa noite, estejam na bênção de Deus. Para os meus amados irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor para todos. Meus amados, para quem não me conhece, eu sou o obreiro Antônio Luiz, pela graça de Deus, em nome de Jesus, pela graça de Deus, sido designado pelo Espírito Santo para trazer a mensagem da palavra de Deus aqui para nós, para vocês, para nós, pois, meus amados, a palavra de Deus, ela é mais preciosa do que o ouro, do que a prata. A palavra de Deus é sem igual. A palavra de Deus é algo em que não pode ser tirado de nós. Nem a morte, nem nada pode ser tirado. Pois a palavra de Deus, que Deus nos deu, que Deus nos revelou, é para nos fazer servos de honra dele. Pela confiança, pela fé. Amém? Gostaria que quem está me assistindo aí em casa, lembra do irmão, de um amigo, de um colega, de um parente, lembra de até um irmão que esteja, um amigo que esteja nessas horas precisando de ajuda. Ligue para ele e que ele fique atento e em compreender a confiança em Deus. Pois a confiança em Deus, quando a gente compreende o que é, a gente recebe pela palavra, a gente recebe a virtude de confiar em Deus. Pois quando a gente tem entendimento da palavra de Deus, quando a gente tem entendimento que a palavra de Deus, ela é para nos levantar, ela é para nos tirar de todas as tribulações, ela é para nos tirar de todo o rio de amargura em que a gente esteja mergulhado, em todo o lago do pecado. A palavra de Deus é para nos salvar. A palavra de Deus é para nos dar vida e vida com abundância. Por isso, meus amados, ainda dá tempo. Compartilhe, tenha fé, creia que a palavra de Deus é poderosa. Creia. Deposite uma confiança em Deus, em nome de Jesus, porque Deus, Ele verdadeiramente é Pai. Deus verdadeiramente é Salvador, Ele é libertador. Meus amados, pois Deus, somos criação de Deus e não fomos criados assim para ser esquecido em nenhum momento. Deus nunca nos esquece. Nós fomos feitos e Deus tem muito prazer em lembrar sempre de nós. Ele tem muito prazer em nos assistir, muito prazer, mas o prazer dele mesmo se concretiza quando a gente deposita a nossa fé nele. Amém? Meus amados, então, compartilhe. E é uma mensagem simples, porque aqui nós temos sempre entregado aos irmãos, às ovelhas de Deus, mensagens simples. Pois Jesus Cristo nunca entregou mensagem complicada. Nunca entregou para ninguém. Jesus Cristo, ele pregava principalmente, ele pregava para todo mundo, mas principalmente para os pobres. Os evangelhos de Jesus Cristo chegou algumas vezes a dizer que o evangelho dele era para os pobres. Né? Claro que ele sempre disse que o evangelho é para todos, Deus enviou para todos, né? Mas Jesus Cristo dava um ênfase muito aos pobres, ou seja, para pessoas humildes. Para pessoas humildes tem que entregar mensagem humilde. Não de complicação, não mensagem de letras. Pois que a mensagem de letra é para doutor, E a palavra de Deus não depende de doutor. A palavra de Deus não depende de letrado para entrar no coração da pessoa.
a palavra de Deus, para entrar no coração da pessoa, precisa que você tenha um coração para entregar a Deus. Precisa que você tenha um coração que esteja tribulado para entregar a Deus. Um coração que esteja querendo arrependimento. Um coração que esteja querendo mudar. Um coração que esteja querendo se transformar. Amém? Meus amados, a mensagem de hoje, ela tem um título muito bacana, muito interessante, título que eu queria passar para vocês neste momento. Amém? Você que está aí em casa agora, preparando o seu coração, procurando uma concentração, clame ao Espírito Santo de Deus, para você ver como é bom, para você ver como você tem alegria nessa vida, pois Deus deixou para nós, que é a palavra dele. Amém? O título da mensagem de hoje é esse: a confiança que pela fé nos dá uma herança verdadeira, né, e de honra. Amém? A confiança que pela a fé nos dá uma herança verdadeira e de honra. Glórias a Deus, aleluias. Nisso, meus amados, eu quero, para nós iniciar, nós expor aqui a palavra de Deus, quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Marcos, no Evangelho de São Marcos, em nome de Jesus, no Evangelho de São Marcos. Hoje, neste dia de hoje, quarta-feira, o culto da família, um culto em que nós trazemos nossas famílias diante da presença de Deus, para que nós nos fortificamos mais e mais, para que nós venhamos ter força para derrubar todos os levantes malignos contra a nossa família, nossos filhos, contra a nossa vida. Glórias a Deus. Lá no livro de Marcos, no capítulo 4, por gentileza, você que está em casa, em nome de Jesus, é o segundo evangelho, depois de Mateus tem o evangelho de Marcos. Amém, glória a Deus. No evangelho de Marcos, no capítulo 4, está escrito no versículo 35, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 35, está escrito: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para outra margem. Vamos entender aqui. Esse versículo, esse primeiro versículo que nós lemos aqui, ele tem algo interessante que não devemos esquecer. Jamais nas nossas vidas. Aqui quem fala é Jesus, que manda entrar no barco para passar para outra margem. Para outra margem. Naquela época dos discípulos, tudo bem que talvez eles não conhecessem Jesus, eles não tivessem conhecimento suficiente de Jesus, porque eles estavam em aprendizado. Talvez eles não tivessem ainda um conhecimento para depositar uma confiança. Que se Jesus disse, passamos para o outro lado da margem, ele falou. Ele disse, ele lançou a palavra para ir para o outro lado da margem. Com toda certeza, sem sombra de dúvida, chegariam do outro lado da margem. Chegariam do outro lado da margem. Amém? Mas hoje, diferentemente dos discípulos, naquele momento lá, no momento de aprendizagem, nós estamos em uma situação privilegiada, porque nós conhecemos a Jesus. Nós que aceitamos Jesus, nós já conhecemos Ele. Nós conhecemos. Nós agora temos esse privilégio, pois os discípulos, por não conhecerem ainda Ele, duvidaram. Eles não guardaram no coração a palavra, passamos para outra margem. Se tivessem guardado a palavra, eles teriam um único pensamento, é que eles sairiam de uma margem do lago, com toda certeza para colocar os seus pés na outra margem. Nada iria atrapalhar. Amém? Glória a Deus. Mas eles, por falta de conhecimento ainda, não tinham esse privilégio. Mas nós agora temos.
Mas mesmo assim, como é dificultoso, como nós temos dificuldade para confiar em Jesus? Nós temos uma dificuldade muito grande. Nós temos uma tendência, entendeu? A andar pela carne, que é andar pela ansiedade. Nós deixamos as nossas ansiedades nos escravizar, entendeu? Nós temos medo, o medo do amanhã, pois nós temos uma mania muito ruim, uma mania que desagrada a Deus, é de anteciparmos os problemas, estarmos preocupados com o dia de amanhã. Nessa preocupação vem o medo, nós vamos sofrer antecipadamente, né? Com isso nós começamos a andar assim, cheio de falha. Nós começamos a andar com as nossas fraquezas aflamadas, com as nossas fraquezas à flor da pele, né? Nós não conseguimos esperar a hora certa de Deus na nossa vida. A oração do Pai Nosso, a oração modelo, diz sempre, nós oramos, nós confirmamos a Deus que seja feita a vontade dele na nossa vida. Não, mas nós vivemos andando num caminho, nós vivemos andando em um entendimento em que a nossa vontade é melhor do que a de Deus. A nossa hora é melhor do que a hora de Deus. Isso vai provocar isso. Vai trazer para nós uma consequência desse tipo. Nós vamos ser pessoas do tipo ansioso, se preocupa demais pelo com o dia de amanhã, com os problemas. Porque se preocupar com o dia de amanhã já é ruim. Mas como que se nós achássemos pouco, nós ainda vamos trazendo os problemas junto com o dia, trazendo os problemas. Por causa da nossa ansiedade. Nós se tornamos fracos em enfrentar as circunstâncias adversas. São os levantes que vêm contra nós. São os levantes. Porque os levantes têm. E Jesus em prática, em acontecimento, nas pregações onde ele ia, coisa e tal, o Espírito Santo criava toda uma situação de acontecimento ali, tudo para que viesse ser edificante para a vida do homem, para a nossa vida, para a vida daquele que recebe a palavra de Deus. Essa situação aqui foi uma. No versículo 38, para nós ter uma ideia, o que está escrito no versículo 38 aí, do capítulo 4 do livro de Marcos. No versículo 38 está escrito o seguinte: Jesus estava na popa, dormindo, sobre uma almofada. Os discípulos os despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos, que morramos? Não te importa? O que tinha acontecido aqui? Eles, quando entraram no barco, sem nenhuma atenção, não tinham guardado a palavra de que eles teriam que ir para o outro lado. Ou seja, essa era a missão. Isso era o destino deles ali que Jesus tinha lançado. Sair dessa margem e vai para a outra. Os pés de vocês saem desse lado e vai com toda certeza pisar no outro lado lá, pois eu estou dizendo que é assim. Mas essa firmeza eles não tinham por não guardar a palavra de Deus. Eles não tinham essa firmeza por não guardar a palavra de Deus. Então aconteceu isso. Aconteceu que veio sobre eles um medo, consequência de uma tempestade que de repente se levantou. Eles estando no barco, no meio da água. Agora Jesus ele tinha uma certeza que não era daquilo ali que ele ia morrer. E uma certeza em que os discípulos dele também aquilo não ia abalar os discípulos dele, aquilo não ia fazer com que eles perecessem, com que eles morressem, meus amados. Não ia. Jesus tinha essa certeza, por isso ele dormia. Veja só a confiança. Veja só. Agora você para e pensa, o valor da confiança em Deus. O valor da confiança em Deus. Pois Deus, Deus é o seguinte, Ele não nos deixa andar no escuro.
Ele não nos deixa andar no escuro. Jesus Cristo já ensinou. Jesus Cristo ensinou lá em João 8,12. João 8,12 diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda em trevas. Não anda em trevas, mas anda numa confiança. Anda numa confiança. Não tropeça. E se tropeçar, anda comigo. Eu levanto. Eu levanto. Eu levanto. Ponham isso nos seus corações. Eu levanto. Eu levanto. E terá a luz da vida. Não anda em trevas. Se chegar a tropeçar, sabem que tropeçou. Sabem que tropeçou. Quem anda nas trevas, quando tropeça, não vai saber nem que tropeçou. Não vai nem saber em que tropeçou. E quem anda em trevas, não tem quem o levante. Não tem quando cai, quando tropeça. Não sabem que tropeçou e nem tem quem o levante. Mas andando com a luz que é Jesus, depositando confiança e fé, vai dar tudo certo. Não existe levante nenhum. Não existe levante nenhum que venha a acontecer por muitos dias de levante ou de repente que seja. Não vai prevalecer diante de Jesus. Não vai prevalecer. E Jesus, é isso que Ele quer nos dar, essa confiança. Uma confiança de que Ele é poderoso. Uma confiança de que Ele está sempre nos procurando nos colocar em um caminho onde as coisas são claras, onde haverá sempre um dia, haverá sempre a luz, haverá sempre uma luz. A escuridão, as trevas nunca vão se abater contra a sua casa, contra os seus filhos, sua família, nunca vai. Porque quando as trevas se levantar, elas se dissipam. Elas se dissipam. Você só precisa lembrar de que quem tem que ser feito na sua vida é a vontade de Deus e não a sua. É a vontade de Deus e não a sua. Toda vida que você coloca no seu coração uma teima, toda vida que você coloca no seu coração uma obstinação de que seja feito a sua vontade e não a de Deus, toda vida que você coloca, você está sendo infiel a Deus. Você está sendo infiel a Deus. Você está sendo inconstante. Porque a vontade do homem não tem vontade em espírito na vontade do homem. Tem vontade da carne. É a vontade da carne. A vontade do espírito vem do espírito. Quem é de espírito é de espírito. Quem é de carne é da carne. Amém? Glória a Deus. Meus amados, nisso as pessoas são aprisionadas e têm as suas almas presas nas circunstâncias, têm as suas almas presas nas tribulações, pois nunca depositaram a sua confiança na fé que você tem em Jesus. Nunca depositam. Diz que tem fé, mas não tem confiança. Por isso, levante-se com confiança. Use a sua fé. Use a sua fé em nome de Jesus. Procure entender, né? Nas nossas ansiedades, nas nossas falhas, nós começamos a desperdiçar. Nós começamos a desprezar tudo que é bom. Começamos a desprezar tudo que é bom. Amém? As bênçãos de Deus, os agradecimentos ficam só da boca para fora. Os agradecimentos. Pois os agradecimentos a Deus, assim como a fé, como você tem que crer em algo que não aconteceu, como se já tivesse acontecido, assim também você tem que crer que Deus, Ele vai lhe colocar no melhor. Não importa o tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O tempo de Deus é aquele que te faz bem. O teu tempo só te faz mal. Pois o teu tempo fica puxando os problemas, em que você, em vez de esperar a hora certa para enfrentar, não, você já se preocupa, já fica puxando. Entendeu? Lá do futuro, um mês depois, um ano, você vai sofrer 2 vezes.
Você vai sofrer 2 vezes. Sem falar que desagrada muito a Deus. Isso desagrada muito a Deus. No versículo 39, quando chamaram Jesus Cristo, lá dormindo no barco, tranquilo, né? Que ele despertou, está escrito lá no versículo 39. Vamos ler lá em nome de Jesus. Ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Houve grande bonança. Ou seja, depois da tempestade veio a bonança. Veio a bonança. O que é a herança depois da tempestade? O que nos resta? O que será entregue para nós depois das tribulações, depois que nós vencermos? Bonança. Bonança, bonança, bonança é algo que você não coloca medida, é sem limite, é bênção sem limite. Bonança, é bonança. É as portas do céu abertas. Amém? Glória a Deus. E aqui uma indicação para nossas vidas, de que pelo fato de não confiarmos em Deus, a herança não chega até nós. A herança de honra, uma verdadeira herança, uma herança de honra. Não existe honra se não for dada por Deus. Não existe honra. Não existe. Não existe. A palavra de Deus lá em Daniel vai dizer que os que têm honra se levantarão com honra, mas os que não têm se levantarão para vergonha. Amém? Glória a Deus. Meus amados, e para nós aplicarmos um pouco mais da nossa fé e da nossa confiança em Deus, vamos aplicar na nossa vida a palavra de Deus. Agora, um exemplo em que, olha, eu vou dizer uma coisa aqui, viu? É um dos melhores, são tantos, e é um dos melhores exemplos em que a palavra de Deus nos dá, através de homens que se entregaram a Deus, que se levantou, que nos deixou um exemplo, nos deixou uma condição de nós aprendermos com eles, aprendermos e que a palavra de Deus, ela é uma realidade. A palavra de Deus, Deus proferiu a palavra dele para ser realidade. A palavra de Deus, ela não é do tipo assim, será se é? Não, ela é. Ela é, ela não pode ter dúvida. Ela não pode ter dúvida. Creia nele. Creia nele. Faça a prova. Faça a prova, meus amados. Faça a prova do nosso Senhor Jesus Cristo. Faça a prova. Para você fazer prova, é necessário que você se atente à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Meus amados, abram sua Bíblia lá em Números. Números. No início da Bíblia nós temos Gênesis, aí vem Êxitos, né? Êxito. E Números capítulo, ali perto de Êxito, logo depois, ali perto de Levítico, você vai ver Levítico, coisa e tal, entendeu? Números capítulo 13. Números capítulo 13. Vamos entender o que é uma confiança em Deus. Entendeu? Amém? Números. Você que está em casa. Em nome de Jesus, número 13. Números, capítulo 13. O versículo é o 30. Amém?
versículo 30. Está escrito o seguinte: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Meus amados, o contexto aqui está numa situação em que Deus falou com Moisés. Eles estavam próximo da terra de Canaã, a terra prometida. Aí Deus falou com Moisés: escolhe um homem de cada tribo, um homem dos chefes, dos cabeças, um dos príncipes de cada tribo. Escolhe. Foram 12 homens, são 12 tribos. Moisés escolheu para espiar a terra de Canaã, em que Deus tinha prometido a Abraão, tinha prometido a descendência de Abraão, prometido aquele povo. Moisés reuniu esses homens e mandou para a terra de Canaã, para espiar, para saber se a terra era boa, para saber como é que era os exércitos de lá, se os homens eram fortes, para saber se as cidades eram fortificadas, para saber se a terra era fértil. Então eles foram. Chegando lá, espiaram tudo e vieram de volta. Trouxeram o fruto da terra, um cacho de uva em que 2 homens carregavam o cacho de uva, em que alegrou muito o povo. Mas esses espias, 10 dele, ao explicar a terra, como é que era, que a terra era que realmente, verdadeiramente emanava leite e mel lá, mas tinha um povo gigante, tinha um exército fortificado, umas cidades fortificadas, e logo já foram dizendo: nós não prosperaremos contra eles, pois são muito fortes. Naquela terra tem gigante, naquela terra tem cidade muito fortificada, nós não podemos descer até lá. A terra é boa sim, mas não podemos descer lá. 10 desses homens. E esse Caleb aqui, que se levantou e fez calar o povo perante Moisés. A palavra perante Moisés aqui, as duas palavras, perante Moisés, é porque Moisés era o chefe. Caleb, ele tinha que ficar quieto por educação, entendeu? Pois tinha um chefe maior ali para se levantar para falar. Mas Caleb nem esperou. Com a sua coragem e determinação, ele foi adiante de Moisés e mandou que todos se calassem. E vamos subir lá para nós receber de herança. Porque Deus tinha prometido a ele. Essas terras, a eles, ao povo. Mas o povo, ao ouvir aquele testemunho negativo de que não poderia entrar, eles começaram a murmurar. Deus ficou indignado. Deus ficou indignado com o povo, pois ali já tinha acabado a confiança. Deus já tinha alertado a respeito disso direto com eles. Moisés sempre ensinava: a confiança de vocês não pode cair, a confiança de vocês não pode falhar. Não existe uma fé sem confiança. Não existe. Quem tem fé confia, tem confiança. Amém? Glória a Deus. Meus amados, e aqui esse Caleb, foram 10 os que deram testemunho negativo. Foram 10 que incentivaram negativamente o povo. Mas só 2 deles que tinham recebido a palavra de Deus, e pela essa palavra, eles andavam em fé. Eles andavam em confiança por essa palavra. Pois para eles, a terra, eles consideravam a terra como deles já. Eles consideravam como deles. Pois ele diz: vamos lá e recebemos como herança. Ou seja, uma consideração de que já eram deles. Mas Deus
Indignado com isso, Deus manda Moisés retornar ao deserto. Deus manda Moisés retornar ao deserto. Moisés já estava bem próximo já, bem próximo, pronto a receber. Mas aí Deus mandou Moisés, retorna com o povo para o deserto. Aí Deus explica por quê. No versículo 14, no versículo 23, vamos nos atentar aí o que está escrito. Capítulo 14, versículo 23, meus amados. Atentam nisso. Deus diz, no versículo 23, nenhum deles verá a terra que prometi em juramento aos seus pais. Nenhum daqueles que me desprezaram o verá. Deus tem, meus amados, para começar, Deus fala, aqueles que me desprezaram. A falta de confiança em Deus é como um desprezo. Amém? A falta de confiança em Deus é um desagrado grande a Deus. Amém? No versículo 24 diz o seguinte: o meu servo Caleb, no entanto, porque nele houve outro espírito, o espírito de confiança, um espírito de fé, um espírito de ânimo, de coragem. Houve um outro espírito e perseverou em seguir-me, perseverou em me servir, perseverou na minha palavra que estava no coração dele. Eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente o possuirá em herança. A sua semente possuirá em herança. Meus amados, os filhos de Caleb tinham uma verdadeira herança. Lembrando que aqui já é a palavra de Deus dizendo que eles teriam uma herança verdadeira, que é uma herança de honra. No versículo 27, Deus fala algo muito interessante para nós. No versículo 27, até quando sofrereis esta má congregação? Meus amados, sempre que congregamos a Deus, não podemos esquecer a confiança. Pois pela falta de confiança, aqui, Deus, Ele adjetiva a congregação como má congregação. Uma congregação que é congregado a Deus sem confiança, ela perece, ela não prevalece. Amém? Glória a Deus. Na nossa vida, se formos prestarmos atenção aqui, né, no versículo, para nós continuar o raciocínio, para nós continuar aqui um entendimento muito bom. Agora o versículo 30, onde Deus disse: não entrareis nesta terra, a respeito da qual eu, levantando a mão, jurei de nela vos fazer habitar, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Os vossos filhos, porém, versículo 31, os vossos filhos, porém, dos quais dizeis que seriam levados como presa, ou seja, seriam levados para a morte, seriam levados para ser vítima daqueles fortes, daqueles gigantes, daquela cidade forte, iriam morrer, iriam perecer, né? Eu os farei entrar nela, os filhos daqueles que murmuraram contra Deus, os filhos daqueles que não honraram Deus com a confiança. Deus vai fazer eles entrar na terra. E eles conhecerão a terra que desprezastes.
Meus amados, isso aqui é forte. Os filhos de Calebe, agora Deus já indica Josué também, iam ter aquela terra como herança. Mas já os filhos dos murmuradores, os filhos daqueles desprovidos de fé e de confiança, Deus já tira eles da herança. Deus já tira eles da herança aqui. Deus aqui atribui herança só aos filhos de Calebe. E aqui vai adicionar o nome do Josué também. O nome do Josué. Esse Calebe, só para nós lembrarmos, esse Calebe, ele é da tribo de Judá. Ele é da tribo de Judá. E como nós sabemos, aquele Jesus que chega aí e fala para os levantes que se levantam contra a sua casa, diz: cala-te, aquieta-te, também é da tribo de Judá. Também é da tribo de Judá. A palavra de Deus vai dizer que ele é herdeiro. Que ele é herdeiro. Aqui tem uma ligação muito forte de Calebe com Jesus Cristo. Pela palavra de Deus, pelo agrado de Deus por Calebe, Deus falou. A palavra de Deus veio dando herança aos filhos de Calebe, mas aos outros não, dando só o conhecimento. Dando só o conhecimento. Tudo bem se contarmos que eles também tinham herança, mas aí já não podemos contar com a honra. Já não. Pela misericórdia de Deus, Deus até colocou eles na herança, mas não colocou a honra neles. Pois eles têm a história dos pais que não tiveram ousadia de ter fé, que não tiveram a ousadia de colocar a confiança na palavra de Deus. Meus amados, como que serão os nossos filhos depois que nós partirmos para Jesus? Será se eles têm uma herança de honra? Ou será que, pelo menos, pela misericórdia de Deus, eles vão participar da herança? Eles vão conhecer a herança? Será? Será como é que vai ser? Por aqui darmos para nós entendermos o que significa a confiança na nossa vida. A palavra confiança ao servo de Jesus. A palavra confiança. A palavra confiança, ela é a chave. Ela é a chave. Ela é a edificação do exercício da sua fé. Ela é o fundamento. A palavra confiança. A palavra honrar a Deus em confiança. A sua fé não tem como prosperar se você não expressar a sua confiança em Deus. Se você não expressar. Mas que coração é o nosso? Que coração é o nosso que mesmo com um privilégio que temos, além dos que tinham os apóstolos e os discípulos naquela ocasião, em que a tempestade se levantou e eles achando que ia morrer? Por que com esse privilégio o nosso coração ainda continua com o pé atrás? Por que nós não se entregamos? Meus amados, por que nós não se entregamos a Deus? Por que nós não vivemos bem? Por que nós não vivemos na terra que emana leite e mel? Por quê? Por quê? Meus amados, Jesus está voltando já. A nossa chance ela está se acabando. Entendeu? Está se acabando. Aqui nessa terra tudo vai passar. Essa bênção que nós temos aqui nessa terra, ela também vai passar. Essa bênção que nós temos de termos o nosso resgatador, de termos aquele que nos trouxe a herança, vai passar, esse momento vai passar. Aquele que receber, que nem os filhos de Calebe, serão honrados. Serão honrados. Os filhos de Calebe e os filhos de Josué tinham testemunho de honra. Tinham testemunho de honra. Amém? Versículo 32, de novo.
Quanto a vós, porém, os vossos cadáveres cairão neste deserto. Vossos filhos serão pastores neste deserto durante 40 anos, sofrendo por causa da vossa infidelidade, até que os vossos cadáveres se consumam no deserto. Glória a Deus. Amém. Meus amados, Caleb e Josué, onde Deus prometera muita honra para eles, se nós vemos aqui uma coisa interessante também, é que eles dois voltaram também para o deserto. Eles também voltaram para o deserto. Assim também é o servo de Jesus. O servo de Jesus tem que lembrar que é nas tribulações que ele tem que ser provado. Glória a Deus. É nas tribulações que ele tem que ser provado. Quando nós agradarmos a Deus, fizermos a vontade de Deus, aceitarmos Jesus, o que Jesus vai fazer? Jesus, ele vai nos levar para o deserto. Tenha isso na sua consciência. E isso é para a nossa alegria. Não é para a nossa tristeza, é para a nossa alegria. É para a nossa alegria. Pois Jesus faz de cada um de nós testemunha fiel e verdadeira. Assim como ele é testemunha fiel e verdadeira de Deus. Amém? E é só pelas tribulações que podemos ser provados. Quem não faz prova não pode ser aprovado. Quem não faz prova e é aprovado é aquele que entra injustamente. Só o injusto faz isso, só o ímpio faz isso. Só aqueles que desagradam a Deus que faz isso. Glórias a Deus. Amém? Meus amados, o povo de Deus, nesses dias, nesses nossos dias, estão sendo muito enganados. Muito enganados. O povo de Deus, nesses nossos dias, estão recebendo um ensinamento que são coisas de homens, são ensinamentos que não condiz com a palavra de Deus. Que não condiz com a palavra de Deus. Temos muitos ensinamentos aí, meus amados. Vamos ficar muito atentos para com isso. Que dizem que Jesus Cristo já sofreu as provações por nós. Não. Isso é um engano. Pois o próprio Evangelho de Cristo nos diz que aquele que não pegar a sua cruz e seguir a Jesus não é digno dele. Meus amados, a cruz de Jesus, ela é de morte. Ela é de morte. Põe isso na sua cabeça. Põe isso no seu coração. Ela é cruz de morte. Ela é cruz de morte. Pois para você ressurgir como uma pessoa que honra a Deus, é necessário que você morra. É necessário que você se entregue a Jesus. É necessário que você se entregue a Jesus como uma criança. E deixe que Jesus forme em você um vaso de honra. Deixe que Jesus lhe crie como um vaso de honra. Jesus, ele não tem aceitação nenhuma com a criação do meu pai, dos meus pais. Eu fui homem criado pelos meus pais. Jesus Cristo, ele não tem alegria nisso. A alegria que Jesus Cristo quer ter é na criação que ele dá para você. Por isso Jesus Cristo vai dizer que aquele que não se chega a ele como uma criança não poderá entrar no reino de Deus. Não poderá entrar no reino de Deus. Pois esse precisa ser moldado por Jesus Cristo, precisa ser criado. Esse precisa andar nos cuidados do Espírito Santo. Glória a Deus. Amém? Meus amados, agora,
para nós entendermos melhor a questão da herança, quero que meus amados abram a sua Bíblia lá no livro de Josué. No livro de Josué. O livro de Josué, capítulo é o 14. Capítulo 14. Josué, capítulo 14. Nós vamos entender, pelo exemplo deste homem, nós vamos entender que nós temos tudo, como diz ditado por aí, nós temos tudo mastigadinho já. Nós temos tudo já da melhor forma que Deus, da melhor facilidade que Deus poderia nos entregar. E Deus, por ser amoroso por nós, pode crer, pode acreditar, não pode existir uma outra facilidade tão fácil como a que Jesus Cristo nos entregou, nos deu. Não pode existir outra, pois Deus sempre quis o melhor para o homem, mesmo na sua impiedade. Sempre quis o melhor. Prova disso é que Jesus Cristo morreu pelos ímpios. O Filho de Deus, Deus o entregou pelos ímpios. Amém? Glória a Deus. Capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11. Capítulo 14, versículo 11. Glórias a Deus, aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Não existe outro, meus amados. Não existe outro que nos possa fazer de cada um de nós vencedor. Não existe outro que possa nos levar na casa de honra. Não existe outro que nos possa levar à presença de Deus, a entrar na glória de Deus. Amém? Glórias a Deus, amém. Meus amados, aqui para nós finalizar aqui, o agir da palavra de Deus nas nossas vidas, na nossa aceitação, no versículo 11, onde está escrito. Aqui a fala de Caleb. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então? Tal ainda é agora, para a guerra, para sair e para entrar. Meus amados, esse rapaz, ele já tinha 85 anos. Agora, a força dele se conservou pela confiança na palavra de Deus. A força dele se conservou pela palavra de Deus no coração dele. A palavra de Deus. Pois ele tinha toda a certeza, durante esses 40 anos no deserto, esse rapaz viveu na certeza de que não ia perecer, porque Deus já tinha dito que não, na certeza de que não ia morrer, que fosse de qualquer forma, na guerra, de acidente. Isso ele já tinha no coração dele. Uma confiança inabalável. Verdadeiramente ele cria na palavra de Deus. Verdadeiramente ele era uma pessoa fiel a Deus. Glória a Deus.
Versículo 12. Agora dai-me este monte do que o Senhor falou naquele dia. Olha só. Agora dai-me este monte do que o Senhor falou naquele dia. Isso ele pedindo para Josué. Naquele dia. Naquele dia, tu ouviste que os aniquins estavam ali, bem como cidades grandes e fortes. É certo que o Senhor será comigo para o expulsar, como prometeu. Amém? É certo, meus amados, de nós, quem que guarda as promessas de Deus no coração? Quem? Uma coisa é certa, todos nós falamos que guardamos. Isso aí é certo, todos nós falamos que guardamos. Mas na nossa palavra que diz que guardamos, essa força, essa confiança na palavra de Deus, que guardamos a promessa de Deus no coração, por que com tão poucas coisas nós começamos a arrancar os cabelos? Por que com tão poucas coisas nós começamos a murmurar? Por quê? Por quê? Por quê? Por que nós não deixamos que a vontade de Deus seja na nossa vida? Por que nós não deixamos que nós viemos a viver na hora de Deus, no tempo dele? Por quê? O que falta para nós? O que falta para nós? Amém? Glória a Deus. Versículo 13. Versículo 13. Vamos entender aqui que os gigantes estavam lá, habitando lá. As cidades estavam lá, em pezinho, coisa e tal, se protegendo. Os gigantes lá. E muitos tempos já estavam lá. Esse povo de Israel que chegou, foi só na época de Abraão. Na época de Abraão, de Isaac e de Jacó, que tiveram nessas terras lá. Isso foi há muito tempo atrás. Então, o interessante na confiança de Deus é essa. Olha como é que funciona. Olha o versículo 13. A confiança em Deus, como é que funciona? Versículo 13. Então Josué o abençoou e deu a Calebe. Oxente, era dele? Ele dá? Era dele, era? Pois era. Não era? Deus não disse? Que certamente daria a eles. Então a palavra aqui já é. Então Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Meus amados, dá para entender a confiança? Não entende quem não quer. Não entende quem não quer. Meus amados, vamos deixar de lado as nossas fraquezas. Vamos deixar de lado as nossas murmurações. Vamos confiar em Jesus. Vamos confiar nele. Por um acaso algum de nós tem algo que preste em outro lugar? Se não ser nele? Se não ser nele? Meus amados, está escrito, as profecias diz, terá um povo. Terá. Meus amados, tem, existe, vai ter, tem. O homem de fé, ele diz que tem um povo em que um dia Jesus vai voltar para pegar esse povo que é dele. Estaremos no meio desse povo? Estaremos? Será se nós já nos alegramos com essa graça, com essa glória? Será se nós já nos alegramos? Já imaginou esse Calebe, 40 anos no deserto, sofrendo junto com o povo? Agora, é difícil de imaginar um homem desse triste e murmurando. É difícil de imaginar, pois o coração dele era diferenciado. Assim como o de Josué e muitos homens que depositam sua confiança em Deus. Era diferente.
E assim como aconteceu com Jesus, naquela travessia do lago, no barco, nós vamos observar que as coisas vêm parecendo, entendeu? Vem se assemelhando, e aqui está escrito assim, no versículo 15: outrora o nome de Hebrom era Quiriaté Arba, porque Arba era o maior homem entre os anequins. Olha só, então a terra repousou da guerra, se fez bonança. A terra que emana leite e mel agora estava fazendo o seu papel. Estava fazendo o seu papel. Ela não estava mais encoberta por guerra. Ela não estava mais encoberta por impiedade. Não estava. A impiedade não estava mais sufocando aquela terra. Pois ali veio um povo de Deus que confiava em Deus. E a terra descansou, se fez bonança. Aí veio a herança verdadeira e honrosa, a herança da terra que emana leite e mel. Meus amados, Jesus é a nossa herança. Aceite Jesus, aceite. Muitos irmãos que aceitaram Jesus dizem que aceita, se prostraram, mas não sabem o significado da palavra aceitar. Infelizmente, não sabe o significado da palavra aceitar. Não sabe. O homem que aceita Jesus não se entrega às tribulações. O homem que aceita Jesus, ele se alegra quando ele vê um mal se levantar. Ele se alegra, porque ele fica assistindo para ver cair. Amém? Glória a Deus. Meus amados, em nome de Jesus, eu espero que esta palavra, eu espero que a nossa compreensão a respeito da confiança em Deus, hoje tenha se fortalecido mais e mais. Deixa aquela pergunta, aquela pergunta lá, questionosa. Por que nós não damos testemunha do que falamos? Pois muitas vezes dizemos que confiamos em Jesus. Por que o testemunho é o contrário? Por que será se existe uma coisa boa que não seja Jesus, uma outra coisa? De maneira nenhuma. Meus amados, abrace o nosso Senhor Jesus. Meus amados, coloque o nosso Senhor Jesus na sua família, na sua casa, nas suas pelejas. Coloque, entregue para Ele. Entregue as suas ansiedades a Ele, pois Ele cuidará de nós. Ele cuidará de vós, Ele cuidará de vocês, em nome de Jesus. Meus amados, que essa mensagem seja para que você guarde pela palavra de Deus. É uma mensagem que está aqui aberta, vinda da palavra de Deus. Se eu tenho essa mensagem, ela não nasceu no meu coração, essa mensagem. Ela entrou no meu coração. De algum lugar ela veio. E é da palavra de Deus. É da palavra de Deus. Então, que nós viemos guardar, que nós viemos honrar a Deus. Amém? Glória a Deus. E todos aqueles que crê em Deus, na palavra de Deus, no agir de Deus na nossa vida, dê glórias a Deus. Glória a Deus, aleluia. E vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém? Meus amados, agora, vocês que estão em casa, eu peço que se levante, procure um lugar para orar e peça pela sua vida, peça pela vida da sua família, peça que haja mais confiança e fidelidade em Deus, peça em que vocês venham a ter um espírito aceitável da palavra de Deus, pois ela é edificante, ela transforma corações. Amém? Ela vivifica o homem. Glória a Deus. Então abra o seu coração e ore a Deus em nome de Jesus.
Senhor Deus, Pai, Deus de misericórdia, Senhor, aqui mais uma vez, Pai amado, diante da Tua palavra, ó Senhor, nós vimos, Pai amado, o valor de confiar em Ti, Pai amado, pois, Senhor, Tu é fiel e verdadeiro, a Tua palavra é fiel e verdadeira, Tu é o Deus que cumpre as promessas para conosco, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, Tu tens sido testemunha que Tu é fiel e verdadeiro, Pai amado, ó Senhor, e te pedimos pelo Teu Espírito Santo, Pai, que acenda os nossos corações, Pai, em nome de Jesus, Pai amado, e que nós viemos, Pai amado, a nos levantar, Pai, com coragem, com determinação, fidelidade e fé, Pai amado, para que nós viemos, Senhor, a testemunhar, Pai, para que os homens vejam, Senhor, em nome de Jesus, para que todos vejam a luz, Pai amado, em que Tu colocou em nós, para que todos vejam o agir do nosso Senhor Jesus, o agir do Espírito Santo na nossa vida, em nome de Jesus, ó Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Tu é o Deus, Pai amado, que abre porta e ninguém fecha, Tu é o Deus, Pai, que fecha e ninguém abre, Deus todo misericordioso, a cada um aqui, Pai amado, que está aqui hoje, Pai amado, a cada um, Pai, que assistiu a Tua palavra, agora neste momento, Pai amado, todos juntos, Pai amado, na mesma fé, Pai amado, nós entregamos, Senhor, nós entregamos as nossas famílias, Pai amado, diante de Ti, na Tua mão, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor, ó Senhor, e as nossas ansiedades, Pai, nós entregamos a Ti, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, que nós viemos, Pai amado, a estar, Senhor, em nome de Jesus, Pai, sustentado por Ti, Pai amado, que todas as preocupações, Senhor, estejam na Tua mão, que todo levante, Pai amado, do mal, Senhor, que se levanta contra nós, Pai amado, que Tu seja o Deus que peleja a nossa peleja, em nome de Jesus, Pai amado, Senhor, amado Pai, em nome de Jesus, Senhor, é a Ti, Pai amado, a Ti que nós buscamos, Pai amado, é Tu, Senhor, que nos traz confiança, Senhor, Tu, Pai amado, é o Senhor dos exércitos, Pai amado, o exército, Pai amado, em que, Senhor, é mais do que vitorioso, Pai amado, pelo Teu Filho, pelo o sangue do Teu Filho, Pai amado, que nos remiu, Senhor, que nos remiu da escravidão, Senhor, e pelas Tuas promessas, Pai amado, Tu fez, Pai amado, cada um de nós mais do que vencedor, Senhor, em nome de Jesus, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, e nós Te agradecemos, nós Te damos graça por este momento, Pai, que Teu Espírito Santo nos prepare mais e mais, Senhor, em nome de Jesus, Pai amado, que nós viemos, Pai amado, usar a autoridade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, a autoridade que o nosso Senhor Jesus nos deu, de poder, Pai amado, de derrubar todos os levantes malignos, Pai amado, nas nossa vida, nas vidas da nossa família, Pai amado, em nome de Jesus, Pai amado, e que o poder da oração, Pai, da libertação, o poder da oração, Pai amado, que liberta, que livra, o poder da oração, Pai amado, que dissipa todas as trevas, Pai amado, seja levantado por cada um de nós, e agora, Senhor, conduz o Teu servo, Pai amado, nessa oração, Pai amado, para ser derrubado todo mal, todo levante maligno, em nome de Jesus. Sim, meu Deus, que o Teu poder, Senhor, se revele e se manifeste na vida, na casa, Senhor, na família deste homem e desta mulher, Senhor. Que pela fé, Senhor, todas as muralhas venham cair, todos os gigantes que se levantaram venham prostrar-se, cair por terra em nome de Jesus. E o Teu nome, Senhor, seja glorificado, pois só o Senhor é Deus e fora de Ti não há outro, Pai. Por isso, meu Deus, vem com a Tua unção, meu Pai, e restaura este lar. Restaura, Senhor, esta saúde. Restaura, Senhor, o corpo físico deste homem, a mente. Restaura, Senhor, esta casa, este casamento. Em o nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós Te pedimos, Senhor, e temos a certeza que o Senhor é o nosso Deus e há de manifestar-se em favor dos Teus servos, em favor dos Teus filhos. Por isso, graças Te damos, meu Pai. E todo aquele que crê, digam amém, digam graças a Deus e aplaudam o nosso Deus com alegria, em nome de Jesus. Amém, gente? Pode se assentar aqui. Só dar alguns avisos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém? Amados, que palavra abençoada, né? Que palavra abençoada, que você que está em casa, esta palavra venha entrar em seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, e você venha ter se alimentado desta palavra, que a sua fé venha crescer através desta palavra. Você que está passando por lutas e dificuldades,
porque nós enfrentamos várias tempestades em nossas vidas. Nós passamos por tempestades na saúde, passamos por tempestades em nosso casamento, passamos por tempestades na vida financeira. Quantas tempestades você já passou? Quantas lutas e dificuldades? Tempestade com os filhos, com o marido, com uma ação espiritual. Quantas tempestades você já passou? E no meio dessas tempestades você se desesperou. No meio dessas tempestades você também fez igual os discípulos. Será que Deus não me ouve? Será que Deus não me vê? E logo por passar algum tempo, nós enxergamos a bonança do Senhor na nossa vida, né? Porque o nosso Deus, Ele é conosco. E duas coisas nós temos que aprender. Nós temos que aprender com Jesus. Quando Ele estava na tempestade, na mesma tempestade que os discípulos estavam, mas nós entendemos que Jesus estava o quê? Descansando. Como pode Jesus descansar em meio a uma tempestade que estava tirando o sossego dos seus discípulos, ao ponto de até pensarem em morte? O barco vai afundar. E Jesus estava o quê? Descansando. Por quê? Jesus confiava no Pai. Jesus, ele confiava em Deus. Ele sabia que Deus era com ele ali. Por isso no Salmo 91 está escrito que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Jesus estava à sombra do Onipotente. E eu quero que você creia nesta palavra. Em meio às tempestades, passe a descansar, a confiar no Senhor, porque Ele é contigo, em nome de Jesus. Assim como Jesus estava no barco com os discípulos, assim o Senhor está em seu barco. Amém, gente? Glória a Deus. Então creia no Senhor Jesus em meio às dificuldades, às tempestades de sua vida, porque nós sempre vamos passar, mas depois de toda tempestade haverá bonança, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu querido? Sexta-feira nós vamos estar aqui com um culto de batalha espiritual, e nós vamos ter um estudo aqui, uma palavra de Deus muito forte. E eu gostaria que você que está ouvindo aqui, está assistindo, já faça o convite para um amigo, já faça um convite para os teus parentes, bota no grupo, tá? Porque vai ser uma palavra muito forte. Hoje nós vamos aprender a prática, né, das guerras espirituais. Vamos aprender muito sobre as nossas armaduras, as armaduras que o Senhor nos concedeu, a armadura de Deus, né? Vai ser uma palavra muito abençoada. Então, já convido os teus amigos nos grupos, mande o convite, em nome do Senhor. Sexta-feira, às 7h30, nós vamos estar aqui ouvindo essa palavra, ministrando essa palavra, e eu tenho certeza que todos que acompanharem e ouvirem, os seus olhos espirituais vão abrir a sua mente, seu entendimento, para coisas que às vezes você ainda não se abriu, não entendeu, não compreendeu, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá? Nessa semana eu não estou na igreja no período da tarde, não estou com atendimento espiritual, tá? Mas logo nós vamos voltar novamente com os atendimentos espirituais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas lembre, sexta-feira nós vamos ter o culto transmitido, não será aberto, será apenas transmitido. Então participe, seja um evangelista digital, em um nome do Senhor Jesus. Amém, meu querido? Glória a Deus. Eu vou fazer uma oração aqui abençoando sua vida. Se você puder em casa, coloque a mão no seu coração, coloque a mão no seu peito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Feche teus olhos, em nome de Jesus. Pai, nós te damos graças, Senhor, pela tua palavra, e que esta palavra venha estar viva dentro deste homem, meu Pai, na mente, no coração, no espírito deste homem, meu Pai, e que este homem, meu Deus, receba o fogo da tua presença, que a presença do Espírito Santo venha incendiar a vida deste homem, a mente, o espírito, o coração dele, em nome de Jesus, Pai eterno, para que, meu Deus, a luta que ele está passando, a dificuldade, seja em qual área for, meu Pai,
ele vinha saber, meu Deus, que logo, logo virá a bonança, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Por isso, meu Pai, eu abençoo a vida deste homem, eu abençoo a vida desta mulher, eu abençoo esta casa, em o nome de Jesus, Pai eterno, como um dispenseiro dos teus mistérios, Senhor. Eu abençoo esta vida, que o Senhor venha fortalecê-los, que o Senhor venha, meu Deus, abençoar o descanso de cada um, e que esta semana continue sendo uma semana de bênção, de vitória, em nome de Jesus, Pai. E logo, logo, meu Pai, eu creio que os ventos fortes irão passar e haverá a bonança do Senhor na vida, no casamento, na vida financeira, na vida espiritual, na família, em um nome de Jesus, Pai. Que os teus anjos venham acampar ao redor da casa deste homem, e o Senhor venha abençoar a vida financeira de cada um, em um nome de Jesus, Pai. E se você crê, meu irmão, diga amém, diga graças a Deus, e se puder, aplauda o Senhor Jesus em casa, em nome de Jesus. Um bom descanso para você e até sexta-feira. Deus abençoe, em nome de Jesus.